Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um episódio da websérie O Estagiário da Obra. Vamos dar continuidade aí no aprendizado aí sobre alvenaria. A nossa casa da direita, do lado de lá, já está na altura de andaime. A casa do lado esquerdo, nós já fizemos as marcações iniciais para poder termos base para fazer os orçamentos e comprar a laje. Então vamos dar continuidade aí e aprender sobre caixaria, fechamento dos pilares, isopor que faz ali a dilatação entre as duas casas, contraverga, andaime. É isso que a gente vai ver hoje. Eu criei esta série pensando em você, estudante que sonha em fazer estágio numa obra residencial, mas não teve oportunidade. Eu sou Marcelo Akira e através desses conteúdos eu quero te aproximar a esta realidade. Seja bem-vindo à série O Estagiário da Obra. Deixa eu te mostrar agora aqui uma pequena estratégia do canteiro que faz a diferença aí na produtividade. Obviamente o que eu vou te mostrar aqui dá um certo trabalho, mas foi a forma que nós encontramos aqui nesta obra. Aqui nós temos um montinho de areia, já estamos consumindo essa areia. Foi comprado 4 metros cúbicos de areia e ali foi comprado 4 metros cúbicos de brita. Por quê? Não sei se você lembra, nos episódios atrás, o João precisava comprar um pouco de areia, de brita, e na empresa que nós tínhamos o valor mais em conta, ela só entregava de 4 em 4 metros cúbicos. Enfim, dá uma olhada nos episódios para trás aí, e ele teve uma certa dificuldade, precisava de menos brita, acabou pagando mais caro. Agora a gente já se organizou, então foi comprado 4 metros cúbicos, 4 metros cúbicos. Por aquele portão ali, ó, foi aonde o caminhão entrou. Então veio um primeiro caminhão, veio de ré aqui e descarregou a areia. Depois veio um segundo caminhão, entrou de ré e descarregou a brita. E percebe que nós estamos bem em volta da nossa betoneira. Essa betoneira aqui ela tem 400 litros e é aqui onde a gente faz os concretos dos pilares, os concretos das contravergas, que serão feitos das vergas também. E também nós fazemos a nossa argamassa de assentamento, que é o que nós estamos utilizando agora. Nessa nossa argamassa de assentamento, ela vai a argamassa que está ali atrás, já vamos dar uma olhadinha nela, água, está aqui um tambor com água, e cimento, nosso cimento que está aqui no barraco. Então, e também a gente tem colocado aditivo impermeabilizante, ó, dá uma olhadinha. Então esse daqui é o aditivo impermeabilizante que a gente coloca na nossa argamassa, tem a dosagem certinha. A gente mistura ele na água, mistura no cimento, bate na betoneira. E aqui, ó, é o nosso caixote de argamassa branca. Então essa argamassa branca ela é comprada na usina de concreto, assim como o concreto, tá? E aqui é uma massa que ela é uma mistura de areia, cal e água. Areia, cal e água. Nesse caixote aqui nós temos 4 metros cúbicos. E essa argamassa ela fica aqui na obra. Nós temos um consumo rápido, um consumo veloz aí de argamassa, então nós não temos tanta preocupação com ela. Mas qual seria o ideal? Todos os dias eu molho essa argamassa e cubro ela. Todos os dias molha ela, eu devolvo a água para ela e eu cubro, deixo ela com uma lona, com uma telha por cima. Em algumas obras em que o consumo nosso ele é mais lento, a gente demora mais para consumir, a obra é menor ou nós temos menos gente trabalhando, eu acabo tendo que fazer essa proteção na argamassa. Essa argamassa daqui, ela me possibilita não precisar queimar a cal aqui na obra. Ah, Marcelo, mas eu posso utilizar cal hidratada? A cal hidratada também precisa ser queimada por pelo menos 6 horas e a cal virgem por pelo menos 72 horas antes da gente utilizar ela. Uma vez que eu compro a argamassa usinada, ela já vem queimada, ela já vem aditivada. Coloca uma quantidade de cimento, coloca uma quantidade de aditivo, rodamos aqui na betoneira e está pronta para uso. Isso nos possibilita uma produtividade maior, me possibilita não ter de liberar um espaço no barraco para comprar cal.
Agora chegou o pessoal ali com as botinas, as nossas botinas, sapatos de proteção, as botas de proteção pro pessoal aqui da obra. O pessoal tá vindo de uma outra cidade e vamos dar uma olhada ali, vamos ver se o material que eles têm para nos apresentar é bom, e se for bom a gente já vai negociar aqui com eles. O solado é bidensidade já, o material vai ser material bom também. Aí você já viu a diferença. Isso aqui eu consigo fazer R$35. Só que o solado é mono, isso é uma raspa. Você vê pelo nível do acabamento do produto que já é diferenciado. Não é uma vaqueta hidrofugada. Você tem as quantidades? Ah, tá separado já? É que esse aqui é o mínimo suave que eu tenho. Esse faz muito isso. 3,42, 3,42, 1,41, 1,41, 1,40, 1,40, 1,39. 1,39, mais Mais 3,41. Então vai dar 369 vezes 9 vezes 64. 42. 42. 42 são quantas? São 3. Então, ó, uma, tá aqui na minha mão. A 39 já tinha conferido. 2, 3, 42. Acabei de conferir aqui, tá tudo certo. Tivemos um brinde aqui, ó. Isso aqui é mais pro Marcelo, que a gente fica queimado, né? Ô, louco! Daqui a pouco eu vou distribuir o presente pra galera ali, ó. Fala pra eles que o Papai Noel chegou mais cedo. Aê, tio! Ó a volta aqui, João! Sara, isso aqui, ó, tem que recomendar pra galera, viu? Marcelo, tem que passar esse protetor aqui, Marcelo, aqui, ó. Hoje é natural, ó, não precisa disso aí não, ó. João, então aqui nós temos um pedaço de alvenaria, e aqui nós temos uma contraverga, certo? Então, vai de fora a fora, aqui nós temos uma janela, um pilar, foi concretado um pedacinho. Aí, ó, percebe que eu tenho esse detalhezinho aqui na contraverga. Então, quando vai concretar isso daqui, a gente coloca uma ripinha, um pedacinho de madeira para deixar essa reentrância. Isso daqui, nós estamos na frente da casa, aqui tá o tapume e tal, areia, nosso montinho de areia. Então, a nossa tubulação de entrada, poeirão. A nossa tubulação da água fria, que vai lá para a caixa d'água, ela vai subir por aqui e vai lá para cima, certo? Então, para eu não precisar ficar quebrando depois um rompedor aqui, o concreto, eu já deixo essa passagem feita. Dúvidas? Mas aqui fora não tem nenhuma passagem pra eletricidade? Pra tomada, não. Pra tomada? Nada. Nessa parede não, nós vamos ter ali, ó. Ali na garagem que vai ter, mas aqui não precisa. Não é que não precisa, aqui não tem. Aqui nós temos uma janela e aqui nós também temos uma contraverga, certo? Para que isso daqui é concreto? Por que é concreto e não é tijolo? Existe uma lei, uma regra ou um comportamento de material que sempre quando eu tenho um painel ou uma chapa de ferro, qualquer comportamento de material, e eu tiro uma parte do meio dele, cria-se tensões nas bordas. Isso é comportamento de material. E a maior concentração de tensões estão nos ângulos de 90 graus. Então, essas regiões, tanto essa quanto aquela ali, nós temos uma concentração de tensões. Ou seja, a probabilidade de trincar é maior. Logo, eu preciso reforçar o meu produto, o meu material, para combater essas tensões. O tijolo, ele não aguenta isso. O tijolo, ele trinca. Então, eu coloco concreto, porque o concreto ele é mais resistente do que o tijolo. Logo, ele não vai trincar. Qual que é a possibilidade de trincar? Se tiver algum recalque, algum problema na fundação. Mas, por trincas que aparecem a 45 graus aqui no cantinho da janela, não teremos esse problema, porque eu estou mudando o material, dando mais resistência para ele. Entendeu? Por isso que nós fazemos essa contraverga na parte de baixo. A verga que vai vir aqui na parte de cima da janela tem outra função. É para suportar o peso dessa alvenaria que está para baixo. A alvenaria vai estar daqui para cima. Mas quando a gente for conversar sobre ela, a gente estuda ela melhor. Ela trabalha mais aqui do que aqui? Na laje, no caso? Essa armação aqui? Quando ficar?
Não. Lembra que como é posicionado, você me explicou como é posicionado isso aqui. Aí no caso aqui, é por causa do... Quando vai a laje ali, ela trabalha mais aqui Ah, do tá. que Entendi. aqui. Então, voltando, nós trabalhamos com momento de inércia, certo? Então aqui para resumir, é o que você falou, essa ferragem ela é mais difícil de trabalhar nesse sentido do que nesse sentido, certo? Porque o momento de inércia que nós temos, não vou entrar no mérito do cálculo do momento de inércia, mas ele é maior nesse sentido aqui. O que acontece? Eu tenho lá em cima a laje, essa laje ela vai descarregar, ela vai transmitir o seu carregamento para uma viga. Essa viga transmitirá o carregamento para um pilar. Então eu preciso posicionar esse pilar ou nesta posição para que eu receba os esforços da viga e não da laje, mas acaba sendo uma transmissão de carregamento. Então eu preciso encontrar qual é o lado que vai ter mais carregamento para eu posicionar o meu pilar. Porque se eu mudo a direção dele e posiciono ele no sentido da menor inércia, eu preciso colocar mais ferro e mais concreto para ele suportar esses esforços. Quando eu posiciono ele no sentido da maior inércia dele, eu diminuo seção de concreto e diminuo ferragem, porque daí ele tem mais força pela posição que ele se encontra. É igual uma régua. Então é uma régua. Nesse sentido eu não consigo mexer na régua, mas nesse sentido a régua é bem mole. Tá, eu entendi como funciona, né? Mas na obra, no projeto, como que eu dimensiono, como que eu faço isso? Tá, é o seguinte, nós estamos aqui em uma sala, certo? A nossa sala de TV, e inicialmente para eu lançar os pilares, eu vou descobrir primeiro, ou definir qual será a nossa laje, para eu poder definir algumas coisas. No nosso projeto nós utilizaremos, né? Foi utilizado no projeto e aqui na obra nós utilizaremos uma laje pré-moldada, treliçada, unidirecional. Quer dizer o seguinte, que o carregamento ele será descarregado em uma única direção. Quando eu trabalho com lajes bidirecionais, então o carregamento ele é distribuído em duas direções, tanto na direção X quanto na direção Y. Uma vez que nós definimos laje unidirecional, eu preciso encontrar o meu LX e o meu LY. LX é a menor dimensão, é o menor vão. O meu LY é o meu maior vão. Eu não sei exatamente as medidas aqui, mas supondo que aqui nós tenhamos 3 metros e aqui nós tenhamos 4 metros. Logo, 3 metros é o meu LX, 4 metros é o meu LY. Definido isso, eu sei que o carregamento a carga ela é preguiçosa, ela quer ir para menor dimensão. Se aqui é a nossa menor dimensão, então esta parede sofrerá um carregamento, essa viga lá em cima ela receberá carregamento da laje e essa outra viga receberá o carregamento da laje. Lá em cima eu estou falando de peso próprio, concreto, a laje em si, o peso de uma pessoa trabalhando, o peso do madeiramento, o peso da cobertura, a caixa d'água, tudo tem lá em cima. Se isso fosse um sobrado, o carregamento lá em cima muda. Aí tem que saber se é quarto, se é área molhada, se é uma biblioteca, se é uma quadra de esporte, o que vai ter aqui em cima dessa laje. Encontrei o carregamento. Sei agora que ele vai ser distribuído para essas duas paredes. Então, a minha carga está vindo, vai descarregar em uma viga lá em cima e essa viga será ancorada nesses dois pilares. Essa viga aqui, ó, ela tende a vir para baixo, o momento dela puxa esses pilares para o meu lado aqui. Imagina que eu sou uma viga e eu estou sofrendo um carregamento. É natural que eu tenha que fazer força. Logo, eu estou amarrando a minha mão aqui, nesse sentido, e eu estou amarrando a minha mão lá. Como eu estou fazendo força aqui, ó, esse pilar tem mais resistência. Se ele fosse ao contrário, se ele fosse nesse sentido, vamos pegar aqui, ó. Se ele fosse nesse sentido, e eu estaria lá, ó, eu ia agarrar ele igual aqui e ia estar puxando ele para cá, olha, ele vem muito mais fácil. Logo, eu teria que ter mais concreto e mais ferro para suportar essa minha força aqui, ó. Entendeu? É mais ou menos uma rede de descanso, uma rede de balanço. Eu tenho dois pilares e eu tenho a rede. Quanto mais peso tem nessa rede, esses pilares eles tendem a fechar. Essa tendência de fechamento, eu preciso saber se o pilar está nesse sentido ou nesse sentido onde vai ter mais resistência nele. Entendeu? Ficou claro? Ficou claro. Mas esse pilar ele seria de tração ou compressão? Não.
dois. Porque isso aqui, eu vou ter um meu momento máximo aqui. O meu pilar ele não tende a subir? Já Não. que ele tá vindo pra cá? Agora a gente tá entrando num... Deixa eu pegar um... Ó, imagina o seguinte. Esse daqui é esse pilar lá. Aham. Esse daqui é aquele pilar lá. Certo. Essa daqui, ó, é a nossa viga que será feita, que será concretada ali em cima. Uhum. Como eu tenho uma laje descarregando aqui, ó, eu tenho então um carregamento distribuído, Certo. certo? Lembra das flechinhas? Aham. Um carregamento distribuído. Aqui eu tenho 2 pilares, aqui eu tenho minha viga. Quando eu for calcular isso daqui, eu vou descobrir que eu tenho um momento máximo aqui no meio. Esse momento máximo aqui no meio. Tem a formulinha lá como que faz ele certinho. A gente aprende a calcular isso daqui como sendo uma rótula ou isso daqui como sendo um engaste. Na real, na obra, isso não é rótula e isso não é engaste. Na real, isso daqui é um nó semi-rígido. Então, eu dou a possibilidade de ele ter uma leve rotação, mas o fato da minha ferragem entrar ali no ferro, envolver ele no concreto, eu também vou levando ele por engaste. Mas para ele ser 100% engastado, eu tenho que ter bastante ferragem, tal. Não é o nosso caso. Nosso caso aqui, nós temos momento máximo e um pouquinho de momento negativo aqui nas pontas. Se fosse rótula, momento negativo 0. Se fosse engaste, no momento negativo vai lá em cima, ele estoura. Cálculo. Agora, esse pilar aqui, ó, acompanha comigo. A tendência dele, uma vez que isso daqui está sendo puxado para cá, ó, essa minha viga está puxando esse pilar lá para cima, esse pilar ele tende a ter essa deformação, ó. Certo? Então, esse pilar ele vai ser calculado por essa flexão aqui, ó. Legal? Supondo que eu tivesse... Supondo não, eu tenho uma viga vindo nesse sentido. Essa viga, ela tem pouco carregamento, porque a nossa laje é unidirecional. Mas ainda assim ela puxa esse pilar um pouco para cá. Se esse pilar sofrer isso daqui, ó... Uia, rapaz. Se esse pilar sofrer esse movimento aqui, ó, isso daqui é uma flexão oblíqua. Então eu tenho que calcular ele por uma flexão oblíqua. Processo de cálculo. Com relação a tração e compressão, vem aqui agora no pé do pilar. Como essa viga aqui, ó, ela tá puxando, a tendência é que esse pilar vá para lá, mas esse pilar ele também tá recebendo um carregamento. Então a tendência é que esse pilar, ele, apesar de estar baixando, fazendo força para baixo aqui, essa nossa viga, esse pilar ele está sendo comprimido, tá? Existe uma possibilidade desse pilar estar sendo tracionado. Aí assim, uma situação muito específica de obra para que esse pilar esteja sendo tracionado. Por exemplo, se eu tenho essa força aqui, é que não é a nossa situação, mas se eu tivesse um pilar, por exemplo, bem do ladinho aqui, ó, bem do ladinho aqui, esse pilar é onde eu teria um pico de momento negativo. Se eu tivesse aqui, a tendência é que esse pilar, a hora que isso jogasse para cima, é que esse pilar fosse arrancado. Então, uma situação específica de obra para que nós tenhamos pilares tracionados. Numa casa convencional, isso é difícil acontecer. Entendeu? Ficou claro ou não? Faz sentido. Faz sentido? Faz sentido. O que mais? Você nunca vai pegar uma explicação dessa com um tijolo e barro. Pedaço de... Espero que tenha ficado claro aí. Na faculdade não ensina isso aí, ó. Não tem isso daí? O que mais? Vamos lá. Na hora que você foi mexer ali na ferragem, deu uma leve mexida aqui nesse tijolo assentado aqui. Então, no caso, só pra falar, a gente vai concretando pra Isso, para deixar a parede firme. Né? Você percebe que isso aqui tá mole, assim como essa parede aqui tá mole. Só que aqui pra baixo aqui tá... Tá resistente. Já Esse concreto nosso, ele entrou aqui e Aham. fechou o tijolo. Essa parede aqui embaixo não mexe. Tá? Entendi. Essa parede aqui embaixo não mexe. Agora essa de cima aqui, ó, ela tá mole, assim como essa daqui, ó. Isso daqui tem função de vedação. Então, não importa se isso daqui é madeira, se isso é tijolo, se isso é concreto, se isso é gesso, placas, é vedação. Claro que existe uma questão cultural, que no nosso caso pede alvenaria.
certo? Outras regiões aí do Brasil, o pessoal já tem adotado steel frame, wood frame, paredes de concreto, enfim, vem, que é o drywall também, vem utilizando outras tecnologias que a cultura da cidade, o pessoal lá tem aceitado. O nosso caso aqui ainda é tijolo, é o bloco cerâmico, né? Não tem muito para onde correr. Aqui nós estamos na cozinha e aqui eu tenho uma contraverga também. Esse pedacinho de concreto que está faltando, entre aspas, faltando, né? Já é pensado para nós passarmos as tubulações de água, as tubulações elétricas, enfim, tomada e aquecedor, água fria. Então, para a gente não precisar ficar rompendo concreto, assim como lá na frente, a gente deixa esse espaço aqui. Fechando a caixaria de um pilarzinho. Então é feito no chão mesmo ou na bancada. Ajusta tudo e depois só chega e encaixa. Obviamente tem que tirar as medidas corretas, né? E daí fica fácil, chega e encaixa a caixaria na parede. Aqui eu tô no vizinho, tá? Naquele probleminha que nós temos aqui. E como o vizinho ele tá mais alto do que a nossa construção, nós estamos fazendo a parede tanto do muro quanto da divisa da casa tijolo deitado. Chapiscamos aqui essa parede e estamos passando aqui uma massa forte, tá? Essa massa forte aqui, ela é impermeabilizada e em cima dessa massa nós iremos passar uma tinta betuminosa e ainda colocaremos uma lona. Essa lona aqui, ela antes de soltar a terra, essa lona ela garantirá que não umedeceremos a parede da nossa construção. Então, chapiscamos, passamos uma massa forte com aditivo impermeabilizante, vamos pintar com tinta betuminosa e colocaremos uma lona ainda antes de voltar essa terra. Aqui nós temos um pilar, certo? E nós estamos fechando então a caixaria desse pilar. Então temos madeira, temos um arame que dá atração para que essa tábua fique pressionada contra a parede e as alavancas que garantem isso. Depois a gente faz uma espécie de uma cunha para isso dar uma tracionada. Esse concreto, esse pilar, depois de concretado, ele ficará dessa forma aqui, ó. Ele fica exatamente desta forma, tá? Esse concreto ele é rodado aqui na obra, na nossa betoneira, não é concreto usinado, então ele fica deste padrão. Como aqui eu tenho a parede de uma casa e aqui eu tenho o pilar de uma outra casa, nós utilizaremos essa dilatação, esse isopor. Esse isopor ele servirá como uma caixaria e também como a dilatação entre as duas casas. Apesar da construção estar acontecendo simultaneamente, eu quero que as casas trabalhem de formas separadas. Eu não quero que uma casa interfira na outra. Por isso que a gente vai dilatar aí desde lá da fundação e toda a estrutura da casa. Vamos falar do banheiro agora. Eu quero saber algumas coisas. É você que menciona o tamanho dele, a largura, o comprimento, ou o cliente que pede? Não. Não que o cliente não peça nada, não é isso, mas é que o projeto ele existe todo um dimensionamento para que o fluxo do dia a dia aqui da casa aconteça de uma forma tranquila. Certo. Se o cliente fica escolhendo algumas coisas, possivelmente a gente vai ter alguns problemas. Então, vou te mostrar como que é feito o dimensionamento aqui do banheiro, tá? Vou pegar aqui isso aqui. Então aqui está a nossa porta, certo? Aqui nós teremos nosso lavatório, vaso sanitário e chuveiro. Lavatório, vaso sanitário e chuveiro. Dependendo do tamanho do banheiro, né, se você está projetando, você faz do teu jeito, de acordo com o que o cliente quer. O cliente escolhe, por exemplo, se ele quer um lavatório com uma cuba ou com 2 cubas. Isso fica a critério do cliente escolher.
Se ele quer com uma cuba, aí beleza, é o espaço para isso. Se ele quer com duas, se ele quer um banheiro com um vaso ou com 2 vasos, com um chuveiro, com 2 chuveiros, vai ter banheira aqui dentro. Essa banheira ela é quadrada, ela é redonda, ela é de canto, é triangular, como que é? Conforme as escolhas que o cliente pede, né? Essas são as escolhas, a gente dimensiona o banheiro. Neste caso, lavatório, vaso e chuveiro, um banheiro convencional. Se eu tenho espaço para trabalhar, eu vou calculando daqui para lá. Se eu não tenho espaço para trabalhar, eu venho calculando daqui para cá. O que é o daqui para cá? Do chuveiro. Então vamos entender. Uma dimensão agradável para se ter o chuveiro é que eu tenha pelo menos 75, 80 centímetros. Eu gosto de projetar com 1 metro. Então, se me deixar livre, eu projeto com 1 metro. Mas com 75 centímetros ele é aceitável. Não tô falando que é bom, é aceitável, certo? Então eu venho desta parede para cá e tiro 1 metro. Então nós temos aqui o nosso chuveiro. O chuveiro está aqui. Aqui está o ralo, por exemplo. Aqui está o nosso box. Do box até o começo do lavatório, eu coloco 90 centímetros. Por quê? Porque eu coloco o vaso aqui, a nossa bacia sanitária, e eu tenho 90 centímetros de um espaço a outro. Ou seja, eu tenho essa abertura de 90 centímetros do meu braço que eu não bato no box e não bato no lavatório. Esse meu lavatório, então, sobrou. Quanto sobrou para o lavatório? Daqui até a parede é a minha medida de lavatório. Quando eu faço essa conta, eu dimensiono do tamanho que eu quero, eu considero 80, 90, 1 metro. Se eu tenho mais espaço, aí eu vou brincando com essas medidas. Deixo aqui com 1,10 m, deixo aqui com 1,20 m, 90, dependendo das escolhas do cliente. Supondo que ele queira um lavatório com 2 cubas. Opa, 80 centímetros não cabe 2 cubas. Então eu tenho que deixar um espaço maior, depois os 90 centímetros do vaso, depois 1,90 m, 80 centímetros do chuveiro, tá? Supondo que o cliente queira um chuveiro do lado do outro. Um chuveiro aqui, um chuveiro aqui. Com 75 centímetros não cabe. Então eu preciso dimensionar esse espaço de tal forma que caibam os 2 chuveiros. Entendeu? Certo. Outra coisa. Normalmente a gente sabe que a janela vem aqui, onde está o chuveiro. Mas ela pode ser dimensionada aqui? Pode, sem problema nenhum. Critério do cliente? Não. Critério do projetista. Do projetista. Tá? Essa janela é colocada aqui no chuveiro pela questão do vapor do chuveiro, certo, e para lá. Mas o ideal é que a janela fosse de frente com um espelho. Tá? Por quê? Supondo que aqui está o espelho, ó. Aqui está o espelho. De frente com o espelho não, de frente com a pessoa. Eu estou de frente com o espelho, eu tenho uma iluminação de frente aqui para mim. Certo. Então, logo, essa claridade ilumina o meu rosto que eu olho no espelho. Quando a janela está lá, ó, essa janela está fazendo uma claridade aqui, toda essa face do meu rosto está escura. Logo, em eu optando pela janela lá, eu preciso colocar iluminações frontais aqui com o meu rosto para que eu possa ver o meu rosto com claridade, com definição. Acontece que isso não é comum. As luzes ficam no alto. Então fica no alto ou fica aqui em cima. Dificilmente você tem um banheiro com uma luz nesse sentido. Só tem luz de frente para o teu rosto com banheiros bem dimensionados. E pior ainda é quando se coloca a janela aqui, enfim, é uma questão de projeto. Aí sim, João, aula de conforto ambiental. Posso ter mais de uma janela no banheiro? Pode, já projetei banheiro com 2 janelas, pode sim. Ideal? Não? Não. Para banheiro não é tanto, é que eu peguei um banheiro que ele era grande e a gente optou então por ter mais janelas, né? Certo. Mas não é uma obrigatoriedade. Nesse quarto aqui, que aqui é o banheiro da Albeira Suíte, certo? Vamos lá. A janela, se eu me lembro bem, ela vai ser dimensionada aqui. Isso, aqui. Sabendo que aqui é o muro da divisa, onde pega a casa, eu posso fazer uma janela aqui? Em hipótese alguma. Senão, por quê? Porque o terreno é teu, você tá abrindo... Mas eu falo assim, nesse caso aqui, que as 2 casas pra filho e mãe... Não, assim. não pode. Entendeu? Aqui, se qualquer abertura que eu tenha pro terreno do vizinho, não pode. Hoje é filho e mãe. E amanhã que uma casa dessa é vendida? Entendeu? Então não pode. Em hipótese alguma... Tem que fechar. Não, você nem abre, você nem dá essa possibilidade pro cliente de abrir um vão pro vizinho.
Que eu já vi bastante já. Não, comum. É, já vi. Quando eu vejo uma casa que tem um terreno do lado, você vê uma janela assim. É porque o projeto foi mal feito ou não foi feito. Entendi. Entendeu? Porque se tem um bom projetista, ele nem dá a possibilidade de abrir uma... Não existe. Não existe essa possibilidade. Entendeu? Todo o dimensionamento, toda a parte de iluminação e ventilação, o conforto, como a Sara falou, é projetado para o espaço que nós temos. Certo. Entendeu? Eu lembro que no começo do meu estágio, a gente estava calculando, um pouco antes, eu estava calculando como que funcionava o tamanho da minha janela. Eu não lembro muito bem, você pode me... Então vamos lá. Para ambientes de pouca permanência, certo. Ou seja, sala de TV, cozinha, ambiente de pouca permanência, nós consideramos 1/8 da área para nossa medida da janela para a área de iluminação e ventilação. Ou seja, eu tenho aqui 16 metros quadrados de quarto. 16 vezes 1/8, ou seja, 16 divididos por 8, isso é igual a 2 metros quadrados. Logo, a minha janela precisa ter dimensões que resultem em 2 metros quadrados. Pode ser 2 por 1, deu 2 metros quadrados, beleza? Pode ter outras dimensões, eu posso dividir em duas janelas de 1 por 1, tá tudo certo. Eu preciso ter uma dimensão de iluminação e ventilação que chegue nesse quarto proporcional a 2 metros, da sala e cozinha, tá? Que é uma dimensão de 1/8. Ambientes de longa permanência, que eu vou ficar, por exemplo, nesse quarto por 8 horas pelo menos, o tamanho dessa janela ela é proporcional a 1/6 da área. Então eu tenho 12 metros quadrados de quarto, divido por 6, 1/6, igual a 2 metros quadrados. Então agora você já entendeu a proporção. Lá é 1/8. Então eu posso ter, para a mesma janela de 2 metros quadrados, eu posso ter 16 metros quadrados de piso. Para essa janela de 2 metros quadrados no quarto, eu posso ter um quarto de 12 metros quadrados. Beleza? Nos banheiros, que são ambientes pequenininhos, de permanência rápida, então você entra no banheiro, toma banho e sai, você entra no banheiro, escova o dente e sai. Uma despensa, por exemplo, que o ambiente é pouquíssima permanência, é 1/10 da área. Então 1 divididos por 10 é o tamanho da minha janela. Basicamente é em cima disso daí. Aqui então nós estamos fazendo uma pequena contenção de terras. Não tinha isso no nosso projeto, não era previsto esse trabalho. Aqui seria feito um talude, mas o cliente optou por fazer essa muretinha, então nós estamos ajustando, estamos trabalhando em cima dela. Foram feitos esses pilarzinhos. Aqui nós temos uma estaca com 1,5 metro de profundidade. Foi feito atrado, não foi contratado uma perfuratriz para fazer isso, manual foi feito isso. Esses pilarzinhos aqui, eles foram cortados com 2 metros de altura, ou seja, nós temos 90 centímetros para cima da terra, 1,10 metro para baixo da terra. Foram feitos quadradinhos aqui, nós teremos então uma paredinha com tijolos deitados. Como a nossa terra aqui ela é bem firme, inclusive ela é toda enraizada, então essas raízes aqui nos ajudam muito a segurar a terra, eu não vou fazer nenhuma cinta aqui embaixo, nenhuma viga. Nós faremos apenas uma cinta mais forte aqui na parte de cima, como esse murinho que está aqui do lado, que a gente já concretou a viga dele, mas nós não faremos a viga da parte de baixo. E nesse cantinho teremos a escada. Então aqui nós teremos uma escadinha que vai subir aí para esse nível e ali para o escritório do João. Então nós temos que fazer esse trabalho aqui que o cliente pediu, não estava na nossa conta fazer isso, mas vamos ajudando aí, se ajudando, né, nesse processo. João, então me conta aí o que aconteceu essa semana, como que foi o teu dia aí, as coisas que aconteceram. A gente teve que comprar o EPI, né? Que é a botina no caso. Aí você passou um contato pra mim. Acho que Dessa botina aqui? Isso, já deviam ter comprado com ele. Eu comecei a negociar e tudo mais. E pedi, né? Só que ele não tinha disponibilidade de vir pra Camporão. É de outra cidade, né? Tudo mais. Ele falou que precisa vender mais pra ele poder trazer, né? É compreensível, né? Então ele é de Londrina, se eu não me engano, uma cidade que dá 180 quilômetros aqui, não tenho certeza. Então para ele vir para cá, precisa ter mais venda mesmo, né? E ele até fez um esforço, porque ele tava em Maringá, né? Aí ele pegou e falou assim, ó, eu
você não vai até o pedágio, você não consegue ir até lá, o que acontece? Porque eu tô de caminhão, não tô mais de caminhonete, então eu gasto mais agora. Entendi, aumentou. Entendi. Ele vinha, a gente que com uma caminhonetinha pequena. Ele falou assim, agora se eu for pra ir, eu não vou ter lucro, porque é só pra vocês. Ele falou, não desfazendo a venda de vocês, mas eu não vou ter lucro. Aí o Moacir falou assim, na outra obra que eu trabalhei, a gente comprou botina de um tal lugar. Aí ele mostrou a notinha, né? Aí eu liguei pra esse número, comecei a conversar. Galera bem atenciosa, bem proativa assim. E fui negociando. Falei, qual botina vocês têm? Traz pra gente ver. Se a gente gostar, a gente fecha, né? Eles são de outra cidade também? Isso. Eles são de Terra Boa. Terra Boa, aqui pertinho. Terra Boa. Aí toda terça-feira eles vêm pra cidade, né? Eles fazem a região aqui toda terça-feira? Toda terça-feira fazem região e Campo Mourão eles passam. Falou, na próxima semana eu tô aí. Já como aquele contrato não deu certo, negociei com isso aí. Aí a botina, se eu não me engano, do contrato que você passou era 72, o mínimo que ele conseguiu fazer pra gente, uma botina boa, né? E desse outro contrato que eu conversei, era 78, abaixou pra 64. Baixou pra 65. 65 e na hora de pagar... 64. Caramba. Enfim. Baixou bem, né? Deu bom. Tá? Então, só para você entender como que funciona, essa equipe que está trabalhando aqui, eles são empreiteiros, tá? Eles não são funcionários nossos. A gente contratou eles e a gente faz um acerto. A gente paga metade e eles pagam metade. Então é um bem bolado ali que a gente faz e eles ficam com bota nova nas nossas obras. A gente se responsabiliza por 50% e eles com 50% do valor, tá? Cimento, o que deu? Cimento. Vamos lá. Sabendo que depósito de construção é meio enrolado para trazer o cimento, a gente pede antes de acabar. Só que aqui tinha 5 sacos de cimento, me ligaram, me mandaram mensagem e falaram, pede mais cimento. Eu fechei o total de 300 e eu peço de 30 em 30. Conversei para que não tenha, tipo, como que eu falo? Um valor para eles trazerem, não tem frete, isso. O frete. Não existe isso, eles trazem, porque é junto com outras entregas, né? Só em caixa. Então, quando chegou em 5 sacos de cimento, sobrando aqui, a gente sabe que dura um dia, isso, ou 2 no máximo. Já pedimos mais 30. Beleza. E com relação à internet do teu escritório? Rapaz, eu tinha que achar uma internet segura, de um lugar confiável, e acabei achando 3 mega. A instalação vai custar R$100. R$100 de instalação. E a gente vai pagar R$50 por mês. R$50 por mês. Isso. E 3 megas de internet, R$50 por mês e R$100 de instalação. Isso. Tá, então acho que vai vir uma internet via rádio. Entendi. Isso pra mim acompanhar a obra de perto. É isso aí, fazer os seus stories, dar o acompanhamento. Isso aí, muito bom. Então beleza, assim nós encerramos mais um episódio da websérie Tô Caindo. Da websérie Estagiário da Obra. Um pouquinho de vento aqui agora, a obra está caminhando, na verdade a obra está parada, né? Mas está evoluindo. E que piada infame essa, hein? Foi fraco demais. É isso aí. Muito obrigado por você estar nos acompanhando e utilize os comentários aqui para a gente fomentar discussões, aprender. Se você tem alguma dúvida, tenha certeza que nós estaremos aqui para respondê-los. Fechado? Fechado, John? Fechado. Fico feliz. Você que fez essa piada, não é? Que vergonha. Porque o estagiário já é o que mais tira sarro, né? Era o suficiente pra dar problema, né? Eu vou tentar te superar. Mais pra frente eu faço uma piada pior. Então, naquela ideia do 80-20, Pareto, a gente tem que negociar muito bem esses produtos, porque eles representam 80% dos custos da obra. Então vale uma boa de uma negociação.